Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nessa manhã eu queria contar uma história para vocês. Uma história sem início e sem fim. Parece que a gente vai passar muito tempo aqui falando nessa manhã, mas não é o caso. É uma história sobre aquele que é. No passado, no presente e no futuro. Ele é. Ele nunca foi e nunca será, mas ele sempre é. Mas quem é essa pessoa? Espero que a maioria de vocês sabem. A maioria, na verdade, a maioria das pessoas que jamais viveram na face desse mundo, ouviram dele. Ele é a pessoa mais famosa que jamais existiu. Que existe. Alguns até leem sobre ele. Mas pouco, de fato, de verdade, conhecem ele. E até aqueles que conhecem e fazem questão de buscar a conhecer quem ele é, chegaram a conhecer provavelmente máximo 1% de quem ele é. Porém, mesmo assim, ele nos conhece até os mínimos detalhes de cada nós, até os fios dos nossos cabelos ele conhece. Então, nessa manhã, eu contarei a história daquele que nós conhecemos, esse 1%. E a história começa assim. No princípio, Deus criou a terra e os céus. Então, a primeira coisa que nós sabemos sobre essa pessoa é que ele é o Criador. O Criador de todas as coisas que nós conhecemos, que tem nessa terra. E até para aqueles que ainda não acreditam nele, é difícil passar por um riacho, passar por uma montanha, passar pela natureza, por algum lugar que tem menos da influência da humanidade, ou das mãos, ou da criação, ou da modificação humana. Esses lugares onde tem pouca dessa influência, e tem quanto mais evidência daquilo que era uma vez, é muito difícil você passar por um lugar assim e não pensar que essa é uma obra criativa. Isso é uma obra de um poder infinito. De alguém que modelou esses morros, essas colinas, essas montanhas. De alguém que definiu o curso dos rios. De alguém que definiu os caminhos do mar, assim como o psalmista Davi falou. De alguém com um poder infinitamente abrangente para nos compreender, para nossas mentes finitas entender. Porém, esse poder criativo de Deus, o fato de ele ser tão grandioso, que esse mundo é sem nem quer uma formiga no universo, e esse universo do nosso mundo que nós conhecemos não é o único, e tem milhares e milhares de mundos que esse Deus criou. Isso, infelizmente, não bastou, ou não foi o suficiente para fazer o ser humano, o primeiro criado, a obedecer a Deus, a seguir Ele, a aceitar Ele. Porém, em vez de permitir que a sua ira
nos consome, aquela obra estranha, aquela coisa estranha de Deus, que não identifica a Deus. E em vez de, no momento que Adão e Eva escolheu a pecar, em vez de nós sumir, ou fazer assim como no Marvel, fazer assim e pronto, sumiu, não existe mais, aqueles que escolheram a pecar, ele nos desvendou, ou nos ajudou a conhecer a sua graça. E tomou desde então a pena do pecado no nosso lugar. Mas nós não entendemos ou não aceitamos esse livramento, essa graça e esse sacrifício. E nós vemos no exemplo de Caim, que por mais que tudo parecia bem claro e o simbolismo parecia identificar o Cordeiro de Deus, Caim e nós não entendemos esses sacrifícios. Pelo menos não naquele momento. E Caim queria trazer um outro sacrifício. Não queria aceitar aquilo que Deus quis como sacrifício, para nós entender um pouquinho mais sobre a graça dele, para entender um pouquinho mais que algo inocente tem que morrer por algo pecaminoso. E aqui Jesus, aqui Deus, aqui essa pessoa, aquele que nos demonstra mais uma coisa, mais um aspecto do seu caráter. Uma certa manhã, como Deus acostumava fazer, ele visitou Caim. Caim estava muito perturbado, muito atormentado, porque ele sentia que Deus não aceitava esse sacrifício que ele queria apresentar. Então, Deus chega para Caim e fala: por que te entristeceu? Por que está angustiado? Se você faz o bem, não é natural que você vai colher os frutos? Mas se você fizer o mal, o pecado está lá sempre em busca para te consumir. E aqui Deus nos desvenda mais uma coisa sobre o caráter dele. Na versão King James fala, que é a tradução mais correta que nós conhecemos, mais perto daquela que é a verdade. A versão King James fala que, em português não sei como é que é, mas em inglês, no King James, fala que Deus, ao falar essas coisas para Caim, falou que ele vai conseguir ganhar a luta contra o pecado. Eu sei que isso parece um pouquinho incoerente, porque Deus já sabe o início, o fim desde o início, ele sabe tudo o que acontece. Porém, eu acredito, pegando ao pé da letra, o que escreve no King James, na versão em inglês, Deus chegando para Caim falava: o pecado está te rodeando, tá te cercando, mas a nossa intenção seria de colocar lá: tu pode ganhar, tu pode superar, tu poderia, vamos colocar o condicional. Nós, pela nossa tradução, pensaríamos de colocar o condicional lá. Tu poderia superar o mal, tu poderia não pecar. Mas eu acho que Deus fez isso, e esse é o meu achismo, a minha conjunção, que eu penso que Deus fez isso como uma tática psicológica, de falar o bem, não deixar nenhuma razão para Caim pecar. Como um pai faria com o filho. Em vez de falar:
Nossa, você sempre faz isso. Cuidado a não fazer isso, porque a sua tendência é sempre de fazer isso. Cuidado de não quebrar aquilo, porque, cuidado ver se você, sei lá, não deixou lá nada aqui, porque sempre que a gente viaja, você esquece alguma coisa. O que a gente faz? A gente fala o mal ou aquilo que é óbvio nas nossas crianças. Mas Deus, Ele falou o cenário mais positivo. Tu vai, me falta a palavra, tu vai conseguir vencer. E aqui eu pessoalmente, eu vejo uma parte, um lado apoiador, um lado de pai, que acredita, que te dá aquele apoio mental, suporte, tudo o que você precisa para não pecar. Que acredita em você. Desculpa, a minha tradução em português está difícil. E a minha letra também. Porém, Caim decidiu não acreditar, não aceitar esse conselho, essa palavra afirmativa de Deus. E ele escolheu matar o Abel. E chegamos a conhecer, assim, algo mais sobre aquele que é. Depois, a cadeia e o vício do mal foi indo de pior para pior. Porém, nós chegamos a um certo homem que Deus decidiu chamar como seu amigo. E nós vemos aqui que Deus, com esse novo amigo, decidiram de partir como se for numa aventura junto. Era uma aventura. Ele deixou tudo que ele tinha, que ele conhecia, que era do seu lar, e foi para um lugar que ele não sabia de nada, só com uma promessa. Era uma aventura. Eles compartilharam sonhos juntos. Eles falavam sobre o futuro juntos. Eles até chegaram a jantar juntos. Fisicamente jantaram. Essa é uma amizade legal. Eu queria ter também com Deus assim. Eles foram até para a guerra junto. Porém, mesmo esse amigo, a um certo ponto foi tentado a tomar as coisas nas próprias mãos e a não obedecer plenamente naquele que é. Então Deus vem e nos desvenda mais ainda sobre o seu caráter. Parece que com cada passo, quanto mais a humanidade caía em pecado, quanto mais se afastava daquele Adão perfeito, daquela Eva perfeita, quanto mais a iniquidade parece que aumentava nesse mundo, quanto mais Deus encontrava um jeito de se fazer conhecido ainda mais íntimo, de uma forma ainda mais íntima, de uma forma ainda mais pessoal. E nós vemos que quando os descendentes desse amigo de Deus, do Abraão, ele estava na escravidão no Egito e lembraram de que o amigo do bisavô deles era Deus. E se lembraram de clamar a esse Deus, de chamar a esse Deus, de se arrepender pelos seus pecados. Nós vemos aqui que Deus, aquele que é, nos mostra um outro aspecto do seu caráter que é tão importante para nós. O traço de libertador. E nós sabemos a história das pragas, nós sabemos a forma magnífica e grandiosa em qual Deus levou à vergonha um reinado, um império daquela época, que era o Império Egípcio. E a forma maravilhosa em qual ele partiu o Mar Vermelho para o povo de Deus passar. E fez todos esses livramentos, todas essas coisas grandiosas que deveria ter firmado a fé deles naquele que é,
naquele que pode fazer todas essas coisas, naquele que liberta, naquele que apoia, naquele que é um amigo. Já tiveram bastante, dizemos assim, bastantes provas para obedecer, para aceitar essa amizade que Deus continuadamente propunha para eles. Porém, nós sabemos que não é o caso, porque 3 dias depois do livramento do Mar Vermelho, eles já se perguntaram, mas quem que nos tirou de lá? Quem? Esquece, deu um branco, deu uma demência, um Alzheimer temporário. Mas Deus não se desapontou. Esse que é muito legal sobre Deus. Parece que a resiliência dele não tem limite. Quanto mais gente dá para ele razões para ele se afastar da gente, para falar, sabe o que? Game over. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais ele... Mas pronto, mas espera aí. Eu vou te mostrar uma outra coisa sobre mim. Eu vou te mostrar mais do meu amor, mais da minha graça. Vou me descobrir ainda mais para você. Quem sabe, talvez, eventualmente, vai me aceitar. E nós vemos que durante vários anos no deserto, aquele que protegeu eles e nos mostrou o lado protetor, o lado amável, o lado de pai que protege os seus filhos, que faria de tudo para os seus filhos ter um conforto, para ser protegidos de mal, de perigos. E aqui nós sabemos a história do nuvem, que durante o dia, nos dias no deserto, quando era aquele calor tremendo e não sei, mas até para nós esses dias, como a gente acostumou um pouquinho com a Inglaterra, com a Irlanda, com o clima daqui, quando chega um dia mais calor, mais quente, parece que a gente tá, é demais. Agora imagina ir lá na Arábia, na Palestina, no deserto e sem nada de sombra, sem nenhum oásis, sem nenhuma árvore, sem nada de água por perto, sem... Deve ser pesado, mas Deus colocou uma nuvem acima deles. Era um lembrete constante de que aquele que está com eles. Aquele que os protege do calor. E durante a noite, quando dá aquele frio de quebra os ossos, um pilar de fogo aquecendo eles e no mesmo tempo também dá a luz. Porque a gente fala de antiguidade aqui. Então, nós vemos que até essa proteção paternal não foi o suficiente para o povo de Israel confiar em Deus. Não foi o suficiente para eles obedecer a Deus. E logo eles encontraram alguma coisa para murmurar. Daqui a pouco eles queriam apedrejar o líder físico deles, que era o Moisés. Daqui a pouco não tinha água, não tinha comida, sempre não tinha. Sempre focando naquele que não tem. Quando a evidência daquele que é presente constantemente. E Deus, em um certo momento, tirou um pouquinho essa proteção, só para mostrar para eles quão importante a presença dele era lá. E aqueles serpentes, aquelas víboras que chegaram, não foi Deus que trouxe para atormentar o povo dele. Elas estavam sempre lá. É o deserto, é o habitat delas. Mas quando Deus, por um momento, só para acordar um pouquinho os sentidos deles, para eles entender, filho, eu estou aqui, mas se você não quer, eu posso me afastar um pouquinho. E você vai ver o que de fato isso vai representar para ti. Que para eles for o resultado bem terrível, a morte, caso eles não aceitassem de novo olhar para aquele que é. Então, nós vemos que depois daquele cenário,
um tempo depois, Deus escolheu a mostrar um outro lado do seu caráter, da sua capacidade. Talvez ele estava pensando que se ele mostra só proteção, se ele mostra só amor, cuidado, paciência, amizade, todas essas coisas, a gente acha que Deus talvez é um tadinho que precisa da nossa compaixão e que depende disso. Não sei. Mas eu sei que no Sinai foi um cenário tão atormentador, tão, como é que chama? Apavorante. Relâmpagos, trovões, tempestade, nuvens, a voz de Deus grossa, forte lá. Tudo aquilo, e se até tocasse perto da montanha, seria morto. Então foi um display, dizemos assim, de muito poder, de muita força. Talvez para lembrar, eu penso, não é para temer, mas para lembrar daquele braço forte que libertou eles do Egito. De relembrar que ele não depende da sua compaixão, não depende do seu amor. Ele é. E ele é forte. E ele pode, e você pode interpretar esse poder como que ele é do meu lado. Imagina, se eu tenho Deus do meu lado, um Deus tão poderoso, tão tremendo, por que eu vou temer nessa vida? De que eu temerei? Se a gente tem o Deus de nosso lado. Porém, o medo, vamos dizer assim, também não foi o suficiente para fazer o povo de Israel obedecer, ou confiar, ou aceitar. E Deus teve que continuar o processo de desvendar e mostrar mais do seu caráter. E nós vemos que 47 dias depois disso, depois desse cenário maravilhoso, aconteceu algo que, depois que ele, eu esqueci de mencionar, mas na história nós podemos ler, na história bíblica daquele evento, nós podemos ler que eles falaram para Deus, não, quando eles viram tudo aquilo e se assustaram e temeram, falaram, não, tudo que tu falar, a gente vai fazer, tá? Como se for com uma atitude assim, meio de medo. Tá, só para com isso. Deixa Deus falar para ti, Moisés, a gente não quer mais esse espetáculo não, é demais para nossos corações. Vai, fala com Deus, fala com Moisés lá, depois Moisés fala com a gente e a gente está em paz. A gente vai fazer tudo o que tu quer, a gente vai obedecer, tá tudo sob controle. Tu serás nosso Deus, nós seremos o teu povo, tá tudo ok. 47 dias depois, vamos fazer um bezerro, o nosso Deus. Esqueceram já. Então o temor não foi o suficiente de fazer o povo obedecer. Porém, Deus não para aí. E nós vemos que, uns anos depois, obviamente, eles tiveram que dar uma volta grande pelo deserto por causa da consequência da escolha deles. Na verdade, desculpa. Sim. Era antes. Nós vemos um outro traço de Deus, que é a generosidade dele. Chegando na bordas do Canaã, Deus queria dar para eles uma terra que era maravilhosa. Uma terra que tinha de tudo. Leite e mel, como é a metáfora, mas literalmente tinha tantas riquezas que era para eles ser contentes demais. Fazer valer a pena toda aquela jornada pelo deserto. As uvas que as espias carregaram era tão grande que era gigante. Figos, todas as frutas que eles tiraram como para mostrar para o povo, mostrava que Deus era um Deus generoso.
ele levou eles da escravidão para dar para eles uma terra top. E é isso aí que Deus é para cada um de nós. É generoso, ele dá tantas coisas e queria dar muito mais, se a gente aceitasse. Mas o que aconteceu? 10 espias não foram contentes com a generosidade de Deus. Eles escolheram ver aquilo que é mal, aquilo que era assustador, aquilo que era que podia ter dado errado. Eles foram, dizemos assim, realistas demais, contra tantas evidências do poder de Deus. Literalmente precisava de pouca fé para acreditar naquele momento que aquele que é vai ajudar você a conquistar aquela terra de boa, fácil. Mas eles duvidaram. E é ali que eles deram aquela volta pelo deserto. E Deus aguentou pacientemente com tudo isso, com toda a rebelião, toda a murmuração, toda aquela... Deus falou, vamos. As espias falaram, não vamos. O povo falou, não vamos. Depois Deus falou, não vamos, então. Mas o povo falou, não, agora vamos. E Deus aguentou pacientemente com todo esse tipo de caráter que para qualquer um outro, Deus, dizemos assim, como o Hollywood mostra, esses monte de deuses e bota na nossa mente identidades de Deus que a gente nem se dá conta assistindo esses Marvels, que é tudo propriamente designado para distorcer a imagem de Deus na nossa mente. A gente vai imaginar quando chega ao fim e a Terra vai acabar, a gente vai imaginar o Thanos fazendo assim, erradicando a população, ou quem lá que a gente vai imaginar, aqueles que vão ser perdidos, obviamente. Mas Deus pacientemente aguentou tudo e continuou desvendando e mostrando mais sobre o seu caráter. E chegou a um certo ponto, uns anos depois, quando Israel já era estabelecido, que agora eles já não eram mais contentes com a liderança de Deus e agora eles queriam um líder físico, um rei. E Deus não levou isso, dizemos assim, pessoalmente. E nos deu um rei, o melhor rei que poderiam encontrar, assim. Fisicamente era alto, era bonito, era fortão, tinha tudo para dar certo. Mas nós sabemos que deu muito errado. E não só com eles, mas com a maioria dos reis que teve depois. Deu de errado em mais errado. Porque agora eles não tiraram a influência do povo de Deus e colocaram numa pessoa para representar a Deus. Só que essa pessoa era uma pessoa humana, que era propensa a pecado. E a maioria deles escolheram a pecar. E conduziram toda a nação em apostasia. E nós vemos que Deus não desistiu. Continuou abençoando, continuou trabalhando, continuou descobrindo o seu caráter. E nós vemos que chega na vez do Davi para ser rei. E Deus mostrou que Ele quer nos dar sucesso, Ele quer nos dar paz. E Ele deu isso para Davi de uma forma muito grande. Davi teve muito sucesso, teve paz com as outras nações. Porém, mesmo assim, mesmo aquilo que foi de acordo com o coração de Deus, não bastou ter essa paz. Ele quis numerar o povo, quis numerar o exército, para ele saber, caso dá algo errado, quantos guerreiros que eu posso contar. Não bastou aquele sucesso, não bastou ele poder ter tudo que o seu coração queria, ele quis aquilo que não podia ter. E acabou de novo. Deus, eu imagino ele pensando, filhinhos, até quando
Até quando eu vou mostrar todos esses traços, tudo que eu sou? Eu estou paciente, eu amo vocês, eu quero ser o seu amigo, eu te dou sucesso, eu te dou paz. Te dou até um rei, se você quer rei. Te dou... O que mais que eu poderia fazer? E vem a vez do filho do Davi, o Salomão. E Deus dá para ele sabedoria como para ninguém outro. Só que essa sabedoria, por mais inicialmente usada de uma forma certa, que tinha tanto potencial a fazer tanta coisa boa para Deus e para a humanidade, essa pessoa talvez foi a pessoa que mais influenciou o povo de Israel para o mal. Nós sabemos que a consequência da vida do Salomão, o mais sábio, levou o povo todo para a apostasia. E não só isso, mas várias outras nações, porque a fama dele fez que a influência dele fosse a uns extremos que poucos outros reis chegaram. Então lá vem de novo Deus. Bom, sabedoria não funcionou, não é suficiente. O que mais que eu posso te dar? E nós vemos que quanto pior a humanidade parecia que ficava, quanto menos grata pelo aquilo que Deus dava, Deus continuava e insistia, até um certo ponto, quando ele pensou, o que mais que eu poderia dar para eles? O que mais que eu poderia mostrar para eles? Como que eu poderia me desvendar mais? Que mais que eu poderia fazer para ti, Efraim? Para te mostrar que eu te amo, para te mostrar as minhas boas intenções contigo. E chegou o ponto de que ele precisou vir pessoalmente nessa terra. E nos deu o maior presente que ele poderia ter nos dado, maior do que a sabedoria, a amizade, o amor, maior que as riquezas, sucesso, paz, apoio, tudo que ele deu até lá. Ele deu o melhor presente. Ele pensou, não, eles rejeitaram tudo até agora. Nada do que eu dei, nada do que eu mostrei, nada foi o suficiente para ajudar eles a entender quanto eu os amo. Talvez se eu envio o meu filho, que é eu também, que é Deus, talvez eles vão apreciar, né? Faria sentido. Porém, a nossa expectativa era muito diferente daquilo que Deus seria. A nossa expectativa, talvez hoje também, é de um Deus da Marvel e não do Deus verdadeiro. E isso aconteceu com o povo de Israel. Quando Deus finalmente deu o melhor presente através de Jesus, as expectativas deles era de um guerreiro, de um cara que chegaria montado no cavalo com um exército infinito para tirar eles da escravidão. Mas quando Deus veio dessa forma, uns anos antes, no Sinai, quando Deus veio de uma forma poderosa, daquela forma que eles queriam que o Messias estivesse, quando tive os trovões e os relâmpagos e tudo aquilo, eles não aceitaram. Mas agora eles queriam aquele Deus. Então nós sabemos que, por mais que Deus veio da forma que eles tiveram a expectativa, ou se ele veio simples e humilde e pessoal, eles não iam aceitar nenhum dos dois. Então, ele literalmente se tornou o nosso irmão de sangue. Imagina, Deus fala, não, eu vou virar seu parente. Eu vou entrar numa genealogia, eu vou ter um DNA que me liga literalmente de ti, que de fato eu posso te chamar, que você de fato pode me chamar irmão,
que de fato eu te levo a entender a minha intenção de resgatar a humanidade, aquilo que ela foi designada a ser, que é parte da família de Deus, e eu vou virar igual a você. Vou ter seu sangue, vou ter o teu corpo, e você vai me poder te chamar de irmão. Só que o que aconteceu? Os irmãos dele, não o aceitou. Não bastou, não era o suficiente. Deus virar homem, Deus tomar carne, Deus tomar sangue, Deus tomar tudo, a nossa postura. Deus ser o nosso irmão não foi suficiente. Ele não foi aceito, nem então. E chegou ao ponto que quando não tinha mais o que dar, aquele que decidiu a dar a própria vida pensou, talvez agora eles vão apreciar, talvez agora eles vão entender quanto eu os amo. Quanto que a tua alma é importante para Deus. Um Deus que poderia, no momento que a Eva e Adão pecaram, poderia, game over. Vamos começar de novo. Esse projeto falhou. Essa brincadeira deu errado. Não vale a pena. Deus sabia o futuro. Deus sabia quanto dor de cabeça tu e eu vamos dar para Ele. Figurativamente. E Ele poderia ter acabado com tudo isso desde o início. Mas Ele chegou até o ponto de, não, vou dar até a minha vida. Não tenho mais nada que dar. Se eles não aceitarem isso, não tem mais nada que pode resgatar eles. Se eles não aceitarem a minha vida, então sim, não terá mais nada que eu possa dar, nada que eu possa oferecer, nada que eu possa mostrar, nada que eu possa desvendar, nada que eu possa fazer para eles me conhecer mais. Para eles entender mais as minhas intenções, o meu caráter. E nesse momento tudo mudou. Porque seu amor e esse sacrifício tocou no coração de pedra da humanidade como nada antes pôde. Não foi o medo, não foi o poder, não foi a magnitude de Deus. Não foi a autoridade de Deus. Nada pôde preencher o vazio que está no nosso coração, a não ser o amor. E o amor de uma forma completa. Nós sabemos que Ele nos amou até o fim. Porém, aquele que esperará, que esperou, que espera pacientemente. Aquele que te apoia durante o dia todo, assim como ele fez com Caim. Fala, filhinho, vai conseguir, vai fazer, vai poder, eu estou aqui, eu já fiz. Eu vivi a vida que eu te peço a viver. Só olha para mim, recebe o meu poder, recebe a minha ajuda, recebe a minha graça. Aquele que te livrará e te livra diariamente, assim como fez com o povo de Israel no Mar Vermelho. Talvez não daquela forma assim, mas quem sabe talvez livramentos muito mais grandes para nós no nosso dia. Dia após dia. Aquele que te protege, assim como ele protegeu o povo de Israel no Egito. De tantas formas, e tem formas que ele protege a gente que nós nem sabemos. E quando vamos ficar sabendo lá no céu, acho que a gente só vai parar, chorar, e dar um abraço forte nele e falar, foi demais. Aquele que quer ser seu amigo e te oferece a amizade de um Deus, diariamente. Ele quer ser seu amigo, Deus ser amigo, seu amigo.
Pensa no cara mais top que você conhece. No presidente mais, sei lá, famoso, na pessoa que você mais admira. Essa pessoa querer olhar para você e falar, não, você, eu quero a sua amizade. Isso é demais. Aquele que te abençoa com sucesso, te abençoa com paz. Como é bom quando a gente passa por uma tragédia, um negócio, um trem difícil na nossa vida. E quando a gente chora perante Deus e ora e luta com Ele, vem aquela paz, aquele sossego, aquele livramento. E Ele te dá isso. E à sua disposição constantemente. Aquele que te dá sabedoria para lidar com seus negócios, para lidar com seu trabalho, para lidar com tantas coisas. Aquele que mostra o seu amor dia após dia. Ele fará de tudo para te salvar. Não terá coisa. Isso eu posso falar com a convicção mais forte que eu tenho. Porque eu vivo e vivi isso e espero que continuar a viver. Mas Deus fará de tudo para salvar cada um de vocês. Não terá uma coisa que Deus deixará de fazer para ter a certeza que tudo foi feito para tu aceitar esse amor. Ele fará de tudo para te ajudar a entender que a intenção dele com a tua vida é a eternidade. É uma eternidade de felicidade. Uma eternidade de salvação, de paz eterna, de alegria, de amor, de amizade, de tudo que é bom. Essa é a intenção dele. Por isso que ele insistiu 6.000 anos e quem sabe quanto que ele insistirá ainda mais. Ele insiste não para você estar lá e ele ter mais um adorador. Ele tem milhares de adoradores. Ele não é um manglomaníaco que precisa de bichinhos que cantam para eles, que levantem as mãos e fazem coisas assim. Isso não é o Deus que eu conheço. Se você conhece esse Deus, a gente fala de deuses diferentes. Mas Ele quer você ser parte da família dele. Ele investiu muito em você. Pensa numa pessoa que você investiu muito, que você ama, que você aguentou muito por essa pessoa, que você de fato iria ter feito tudo para ela. Quando você se investe de tal forma em alguém, não tem como não amar. E ele investiu a própria vida para você. Então, o único propósito, a única razão por qual ele quer que você esteja lá na eternidade é de ver o seu sorriso do lado dele. É de te dar um abraço, de te ver feliz do lado dele. Uma eternidade. De chegar a te conhecer ainda mais, de você chegar a conhecer ele ainda mais. E eu te falo, esse 1% que a gente conheceu do nosso Deus é nada. Os 99% que fica vai fazer a sua mente explodir de emoção, de alegria, de amor, de tudo que é de bom. E é isso que ele quer com você. Mas, amigo, irmão, não sei como que eu poderia te chamar de gente se sentir mais íntimo. Chegará um dia em qual aquele que é justo permanecerá justo. Aquele que é injusto continuará injusto. Por quê? Porque aquele que é injusto simplesmente decidiu que o pecado é mais interessante do que tudo que Deus quer lhe oferecer.
simplesmente decidiu que tudo aquilo que Deus mostrou para ele não vale a pena em comparação com o pecado. Vai ser uma decisão racional, por mais que pareça irracional. Mas cada um de nós vai ter a escolha de eternidade com Deus, em alegria, em felicidade, amor e tudo o que Ele promete, ou continuar a vida no pecado. A última coisa que queria falar, que nem está no script, mas eu queria que nesse momento você imagine Deus olhando para você depois que Ele fez todas essas coisas que eu falei aqui nessa manhã. Tudo isso. E Ele olha para você naquele dia final, quando a sua escolha já foi feita. Imagina que a sua escolha não foi de seguir Ele, não foi de aceitar tudo que Ele quer te dar. Não foi de aceitar o amor, o sacrifício dEle. Imagina que o pecado foi mais forte que a graça dEle para você. Que a atração do pecado, que a distração do pecado, que a perseverança do pecado, que o estresse do pecado, que todos os lados do pecado, todos os gatilhos que Satanás usou para ter certeza que você vai ficar aqui, deu sucesso. Imagina que naquele momento ele olha para você com lágrimas, literalmente com lágrimas. Você vê a pessoa mais top. Você vê de fato, finalmente, ele cara a cara. E ele olha para você, literalmente com lágrimas, porque vai ser por amor tudo o que vai acontecer naquele dia. Ele vai falar: o que mais que eu poderia ter feito por você? Tem algo que eu poderia ter feito mais? Por que você não quis aceitar? Por que quando eu bati tantas vezes, você não abriu o seu coração? Por que o trabalho foi mais importante para você? Um ídolo, uma distração. Por que todas essas besteiras que Satanás te apresentou, que agora vai parar tudo? Tudo isso foi suficiente para te endurecer o coração dia após dia. Até você chegou a um ponto que não me pude mais ouvir. Até você chegou a um ponto em qual a minha graça, o meu amor não fez mais sentido para ti. Até você chegou a um ponto em qual você está agora, que por mais que eu queria que você fosse comigo lá na eternidade, que você viesse a casa que eu preparei para você, um novo nome, tudo que eu preparei está aí. Mas não tem nada que eu possa fazer para te oferecer a oportunidade de você passar uma eternidade comigo agora. Valeu a pena. Mas hoje tem esperança para você. Sim, não vai ser fácil, porque o nosso coração já está bem endurecido. Não vai ser fácil porque a luta tá difícil. Porque a gente está no último 100 metros. E Satanás age como um leão. Porque ele quer
que você fique aqui. Ele quer se orgulhar naquele dia, por mais que ele sabe que vai ser destruído. Mas ele quer ter quantos mais de vocês destruído com eles. Mas você tem esperança. Porque Deus fez tudo isso. Ele veio nesse mundo. Ele viveu uma vida perfeita. Sem pecado. Ele entregou essa vida. Ele continuadamente te dá o apoio, a proteção, o amor, a amizade. Ele é intimamente ligado contigo. Você tem o seu DNA. Aquele vazio que você sente muitas vezes no seu coração. Aquele vazio tem o nome de Deus. E tudo que você vai tentar preencher aquele vazio, nada vai preencher ele. Porque aquele tem o nome de Deus. E hoje você tem uma escolha de ignorar essa mensagem que não vem de mim. E por mais que eu estou chorando aqui, não quer dizer que foi eu que eu falei. Essa mensagem me impressionou tanto quanto eu espero que impressionou alguns de vocês. Mas foi Deus nessa manhã. Eu orei muito, muito mesmo antes de vir aqui, que tire todo o eu e fale de alma para alma, de coração para vocês. E tente acordar. Tente te acordar dessa jornada que você está indo e acordar como se fosse um sonho, porque ainda tem esperança. E não sei como é que eu falaria, eu gostaria de ir lá agora de literalmente chacoalhar vocês, cada um de vocês, e falar, Eider, tem esperança. Júnior, tem esperança. Florentina, tem esperança. Tem esperança. Luan, Mateus. Tem esperança. Vamos aceitar esse presente de Deus. Vamos tomar a sério uma eternidade que, comparado com essa vida que a gente está empurrando pela barriga aqui, fazendo 1000 coisas e sendo distraídas de tantas coisas, a gente vai se sentir muito idiotas lá no fim, se a gente olhar para o que a gente trocou por um trabalho de cachorro aqui, uma vida de, a maioria do tempo, infeliz, estresse, e agonia. E como que a gente pode fazer esse troco por uns momentos de alegria passageira? Imagina as coisas mais maravilhosas, imagina a alegria, as coisas que mais te deixam feliz. De fato feliz, aquela felicidade que depois que passou a euforia, você ainda se sente satisfeito com o que você fez. Pensa aquele tipo de alegria, infinitamente, paz, nada de tristeza, nada de estresse, nada de angústia, nada de, cara, eu tenho que acordar amanhã e passar por aquele inferno de novo. Imagina aquilo. Vai trocar tudo aquilo e tudo que Deus fez por uma vida de sofrimento? Aceita a vida. Aceita Deus. Ele te falou na palavra dele hoje. Se você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Faça uma escolha racional. E ore em cima dessa escolha, porque assim como a emoção vem, assim ela vai. Se você foi tocado pelo Espírito Santo nesse momento, essa também vai ser uma emoção que pode passar. Se você não perseverar em oração, se você não de fato fizer disso uma escolha constante, diária, se você de fato não lutar assim como Paulo e tantos outros lutaram, vai precisar tudo de você. A graça de Deus é suficiente para te salvar, mas não sem todo o teu esforço. A Bíblia é muito clara quanto a isso.
O seu esforço tem que se encontrar diariamente com a graça e o auxílio divino, com o Espírito Santo. Então aceita entrar com todo o coração, comprometido para aceitar esse presente de Deus e visualiza todo dia, eu estarei lá. Eu estarei lá com Deus. Eu não ficarei aqui. Satanás não vai me indulgir com as coisas deste mundo. Deus fez demais para eu não aceitar. E você estará lá. Eu estarei lá com vocês. Eu espero. Acredito. Que Deus nos abençoe a estar todos nós lá e curtir a eternidade com Jesus. Amém.